Olá, professor. Eu sou Eduardo Sargento hoje aqui, no sou aluno da sua turma em programação avançada. Deixa eu só entrar na minha aqui. Bem, aqui eu vou explicar meu trabalho, né? A respeito da segunda parte do projeto, a gente vai usar a parte de poliomorfismo e herança e implementação de classes também, e classe genérica, né? É, então a gente vai introduzir mais ou menos ali uma refatoração do código, vai estar produzindo esses tipos de métodos. Então é mais ou menos aplicar os mesmos métodos que a gente tinha na primeira etapa, mas seguindo um pouco mais de entrando mais a fundo, né, na parte de introdução a classes e essas coisas assim. Então eu segui muito o exemplo do senhor, eu fui com base no do senhor, então eu só adicionei algumas coisas a mais, como o elipsoide e a esfera, só que eu cheguei a executar, só que não está gerando imagem, não sei por que não está gerando. Eu tentei até ver com um colega meu, mas eu não consegui ver. Mas em geral eu tenho aqui a primeira minha main, né? Ela está montada aqui como apontando um ponteiro para o Sculptor, né? O Sculptor é igual ao anterior que eu tinha na parte 1 do projeto. Tem até esses métodos aqui, esses métodos podem ser até tirados aqui, porque eu só vou usar alguns, né? Não vou usar todos, porque os outros vão estar dentro das minhas subclasses e com a classe geral, que é a figura geométrica. Então a gente parte aqui primeiro da main, né? Então deixa eu explicar um pouquinho o código, né? Aqui eu tenho um vetor de figuras geométricas, né? Que é o vetor que é a classe genérica para mim. Então essa classe genérica ela tem um método draw, né? Esse método draw ele vai ser implementado de forma genérica para todas as classes que foram feitas aqui. Essa parte tanto no Red, tanto na CPP aqui. Então eu elaborei todos a partir dos métodos que eu botou lá no slide, eu botei o putvox, botei o putshare, tá escrito errado aqui. Botei o putbox, botei o putvox e alguns outros aqui também, o putvox e faltou o elipsoide aqui, o elipsoide, né? E todos esses métodos têm o método draw dentro deles, né? Que seriam os métodos genéricos para cada um deles. Então, essa classe genérica figura geométrica era uma classe mais genérica e tudo que tem igual em todas as classes é o que pode ser, no caso adaptável, né? Também são essas variáveis protect, né? Porque vocês podem notar que todas as figuras geométricas elas precisam de cores RGBA, né? Então, isso aqui é implementado em todas as classes desses tipos aqui, assim como o método draw e assim como esse destructor também da figura geométrica, né? Mas isso aqui a gente não usa muito. Mas a gente usa mais esses dois métodos aqui, só para introduzir como seria a figura, como seria a classe genérica da figura geométrica, né? Então, ou seja, para cada um dos métodos aqui, não aqui, mas, por exemplo, o Cutbox. O Cutbox eu tenho aqui uma classe Cutbox, mas a diferença é que eu tenho a gente chama mais ou menos de extender, né? Ele estende para a classe pública figura geométrica. Então ele pega também os métodos dos métodos que tem nessa classe, né, da figura geométrica. Então, nesse Cutbox eu também tenho acesso às variáveis, por exemplo, do RGBA, né? Então, eu tenho aqui as variáveis dentro da subclasse, que é aqui dentro dela, e eu também tenho as variáveis da figura geométrica, que seria o RGBA e o método draw, né? Então, tem aqui o método draw void, recebendo o endereço de memória do escultor, e os métodos cutbox, ele recebe o x0, o y0, né? Como é uma caixa, então ele recebe parâmetros de intervalo aqui, nesses dois. E eu não preciso introduzir aqui o RGBA, né? Então, todas as minhas classes heads, putbox, na verdade, eu esqueci de pôr aqui, eu acho. Eu esqueci de pôr aqui no Codebox, esqueci de pôr aqui a, as cores. Mas enfim, mas vai dar certo no final. Aí dessa forma, também tem o Codebox, que eu pego só o valor das variáveis. E aqui eu consigo tirar o vox, né, de cada elemento. Aqui eu também tenho o elipsoide, recebendo as variáveis, e elas são bastante iguais, por assim dizer. E então é assim que eu faço
a parte de construção de cada método, né, em forma de head e o método CPP, né. Então, para isso eu preciso de um endereço, de um arquivo, eu tenho um arquivo aqui, ó, também esse aqui não. Esse aqui também como base esse aqui, ó. E nesse arquivo eu vou gerar uma estrutura, um escultor, né, 50 por 50 por 50. Então ele vai, então minha classe, que é interpretadora, é essa aqui, ela vai receber aqui as dimensões do escultor, assim como os valores do RGBA, né? E dessa forma, através desse método interpret, que no caso é esse aqui, ó, ele vai receber um vetor de figuras geométricas apontando com o endereço de memória, passando o nome do método, passe e passando aqui o file name, né, que é um string. Então, dentro desse método aqui, ó, vou clicar aqui, que é o CPP, ele vai gerar toda a estrutura aqui de leitura do arquivo, né? Então, se o arquivo tiver algum problema de abertura, ele vai identificar que o arquivo não foi aberto, não foi lido, né? Ele não foi compilado ali. Então, dessa forma, ele vai fazer toda a estrutura do arquivo. Primeiro vai pegar a variável string, que é um vetor de string que está alocado nessa parte, ele vai dar um reset, vai dar um clear, né? Porque isso aqui vai resetar cada endereço, ele vai armazenar os valores, né? Então a cada laço aqui ele precisa resetar esses valores. Dessa forma, por exemplo, quando chega uma determinada linha, ele vai primeiro verificar qual é a inicial daquela linha, né? Então, como tem um DIN aqui, e aqui também tem um DIN na primeira linha, ele vai identificar que ele vai cair nesse if aqui, né? Então ele vai identificar que as três primeiras entradas são as dimensões do que eu botei, né? E é justamente nesse if que ele vai cair. Então, se eu botar mais alguns métodos, por exemplo, putvox, se ele identificar que a próxima linha é do putvox, então ele vai elaborar essas entradas aqui e vai chamar e vai instanciar o putvox, né? Da mesma forma, o putvox, o esfera, o putbox e elipsoide. Então, os métodos são bastante iguais, a diferença aqui é que ele tem alguns métodos a mais. Então, dessa forma aqui eu consigo gerar isso. Então, vamos brincar aqui um pouquinho. Por exemplo, eu elaborei um arquivo este aqui para estar botando. Eu vou gerar primeiro o escultor de 50 por 50 por 50. Se eu quiser ver os métodos também, por exemplo, o cutbox. Como eu disse, o método draw, que é o método lá da classe figura geométrica, né, que é uma classe mais genérica. Esse método draw vai ser diferente em cada um dos métodos dessas classes, né? Então eu tenho um método dessa classe aqui, que ele vai aplicar o cutvox, ele vai tirar o vox das coordenadas que eu botar aqui, o cutbox, né, no caso aqui. No caso, o cutvox, ele é o mesmo método que tem lá da minha classe estrutura, passando o valor das coordenadas. Aqui eu tenho o elipsoide, cálculo do elipsoide. Também com seu método draw e armazenar as variáveis, né, nos seus respectivos estados, entre aspas. E o método interpreta, que eu acabei de falar, putbox, que ele pega o intervalo entre as variáveis, né, de entrada inicial, entrada final, e o RGBA, a esfera, tá aqui também. Eu utilizei o double aqui para estar convertendo as variáveis. Então, são os métodos mais ou menos iguais que eu apliquei lá do primeiro vídeo também. O bootvoxel e o escultor, né, em si. O escultor em si eu não refatorei o escultor, tanto que ele está reclamando que tem essas classes que não estão sendo definidas aqui. Então, eu posso até tirar essas classes aqui, não é necessário, porque são todas utilizadas lá nas minhas classes genéricas, né? Então, é só esse arquivo aqui que vai ficar. Então, posso até compilar aqui. E vamos mandar brasa aqui. Eu vou primeiro executar, por exemplo, eu vou pegar esses três voxels aqui. Então, deixa eu copiar eles aqui, salvar o arquivo. Eu vou dar um start no arquivo, ele vai compilar. Ele vai gerar esse terminal aqui. Então, se eu procurar o arquivo de saída, que eu botei na minha raiz do projeto, ele vai gerar aqui, ó, dois voxels. Que no caso são... Cadê? Opa, me perdi já. Enfim, cadê? Os arquivos, pronto. Ele me gerou dois voxels, no caso tá faltando um aqui, ele não me gerou esse aqui. Talvez seja por causa da cor que eu botei. Mas ele gerou os dois voxels que eu pedi aqui, verde. Então, deixa eu tirar esses caras aqui. Vamos
experimentar outros tipos de figura. Por exemplo, esses dois aqui. Vou salvar esse arquivo aqui. Fechar. Fechar o terminal e dar uma compilada de novo. Deixa eu fechar o terminal. Abrir de novo o arquivo. Aí ele vai gerar esse quadradão aqui. Que eu botei aqui. Então ele vai gerar esse pixel meio grandão aqui pra mim. Essa figura geométrica. Deixa eu ver outro aqui. Vamos gerar. Tem aqui eu tentei montar um exemplo das coordenadas do. Aquelas coordenadas x, y e z, né? Eu acho que tem algum problema na minha alocação de memória, talvez não ficou perfeita porque ele não vai gerar pro Z, mas se eu escrever por pelo menos o XY ele vai gerar. Então deixa eu fechar isso aqui, salvar o arquivo, executar de novo. Ele gera esses quadradinhos box aqui que eu botei aqui. Esse aqui é do X, esse aqui é do Y. O do Z ele não vai gerar, ele vai dar um problema, ele não vai nem compilar direito. Então acho que tem algum problema na minha alocação de memória porque ele não gera determinadas imagens, né? Mas ele gera algumas. Então tem aqui quase formou os eixos cartesianos aqui. Deixa eu fechar esse aqui. Então deixa eu adicionar mais box aqui, por exemplo, deixa eu ver esses aqui. Experimentar com esses. Compilar o arquivo. Ele não carregou o arquivo. Eu acho que ele não carregou o arquivo antes mesmo de abrir. Pra ver se vai. Ele tá dando uma falha no arquivo. Tem algum problema no meu código, então ele não ficou muito perfeito. Mas é isso, professor. Obrigado pela atenção. Valeu.